Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre a descolonização da África e da Ásia após a Segunda Guerra Mundial. Bom, lá muito tempo atrás, nós aprendemos que o imperialismo vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. E esse imperialismo ele vai ser causado por quê? Porque várias potências europeias vão procurar matérias-primas, mercado consumidor e mão de obra barata em outros lugares fora dos seus territórios. E esses outros lugares, nós estamos falando de África e Ásia. Então, os europeus, eles vão começar a invadir os territórios, vão começar a dominar os povos. Uns povos, eles vão dominar mais e outro, digamos, não menos, mas de uma forma diferente. E essa dominação vai durar até o século XX. Só que quando a Segunda Guerra acaba, esses países estão fracos, estão destruídos. E os países africanos e asiáticos também pensam, opa, chegou a hora da nossa independência. Mas aqui eu quero reforçar que tanto o asiático quanto o africano, ele não viu o europeu chegar, invadir e dominá-los e ficaram de boa, ficaram sem fazer absolutamente nada, de forma alguma. Houve resistência, porém, o exército e as armas europeias eram superiores e aí foi impossível eles não serem dominados. Mas com o final da Segunda Guerra, vai começar esse processo, vai começar a tentativa, e vão conseguir, de independência, tanto dos países da África, tanto dos países da Ásia, certo? Então é isso que nós vamos ver aqui na aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal? Bom, hoje nós vamos falar sobre a descolonização da África e da Ásia, o enfraquecimento das potências coloniais no pós-guerra, movimentos nacionalistas e lutas de independência, processo de independência e formação de novos estados, desafios políticos, econômicos e sociais no pós-colonialismo. Então, vamos lá. Enfraquecimento das potências coloniais no pós-guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias controlavam colônias na África e na Ásia. Estavam profundamente enfraquecidas. Diante dessa situação, esses países passaram a concentrar seus esforços na reconstrução de suas economias e sociedades, o que dificultou a manutenção de grandes impérios coloniais. Por exemplo, pessoal, Inglaterra e França eram basicamente donas da África inteira. Então, um país que foi bombardeado e o outro que foi dominado durante a Segunda Guerra inteira, ficou impossível você continuar com essa dominação. Além disso, eles tinham perdido muitos homens, muitos soldados, estavam em frangalhos, a economia estava fraca, a cidade estava destruída, as pessoas sem esperança, então vai ficar muito difícil. Vai ser nesse cenário que países africanos e asiáticos vão começar a buscar essa independência. Mas se eu te falar, você nem vai acreditar. Você acredita que mesmo eles estando destruídos, economia em frangalhos, eles vão resistir ainda. Vai haver muitas guerras onde os europeus eles não vão permitir essa independência. Nossa, professora, mas por quê? Porque pensa, eles estão destruídos. África e Ásia
são territórios e desses territórios eles podem tirar algum tipo de riqueza, certo? E essa riqueza vai servir para a reconstrução dos seus países. Então vai haver uma resistência muito grande. Em alguns países, anos, pessoal, anos de guerra. Após o conflito, havia sido apresentado como uma luta contra regimes autoritários em defesa da liberdade. No entanto, muitas colônias continuavam submetidas ao domínio europeu sem direitos políticos. Essa contradição fortaleceu críticas ao colonialismo e incentivou os povos colonizados a exigir independência e autodeterminação. Nós temos aqui uma imagem de africanos contra europeus, onde eles estão indo para a guerra mesmo. Pessoal, uma vitória aí só vai ser conquistada através, infelizmente, da violência. Então, eles estão em guerra porque eles querem a sua independência. Outro fator decisivo foi o novo cenário internacional, formado após a guerra. Os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como superpotências e passaram a disputar influência no mundo durante a Guerra Fria. A pressão internacional, somada às dificuldades econômicas das potências coloniais e ao crescimento dos movimentos nacionalistas, acelerou o processo de descolonização. Nas décadas seguintes, dezenas de novos países surgiram no cenário internacional. E aqui eu trouxe alguns movimentos nacionalistas e lutas de independência. E aí você tem aqui uma frase muito impactante que fala que ser negro não deveria ser sentença. Então, nós vimos que durante o imperialismo, a África ela vai sofrer demais. Por quê? Porque essas pessoas, só pelo fato de ter uma cor da pele, de serem negros, diferente dos brancos, eles vão sofrer as mais absurdas atrocidades e crueldades que a gente conhece, que o ser humano foi capaz de fazer com o outro, certo? Só pelo fato dele ser negro. E pelo fato dele ser negro, ele vai ser considerado uma pessoa totalmente inferior ao branco. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram diversos movimentos nacionalistas nas colônias africanas e asiáticas. Esses movimentos eram formados por líderes políticos, intelectuais, trabalhadores e estudantes, que defendiam o fim do domínio colonial e a criação de estados independentes. A ideia central era era que cada povo deveria ter o direito de governar o seu próprio território. Você lembra que quando o continente africano ele foi dividido na Conferência de Berlim em 1884, esses países, cada país europeu vai ficar com uma parte da África. E nesses países, quem vai reinar, quem vai governar, são esses europeus, são esses estrangeiros. Então, o povo ele vai ficar dominado e vai ser obrigado a seguir a cultura do europeu, a falar o idioma do europeu, a ter a língua, o mesmo idioma do europeu e também a cultura do europeu. Então, esse povo, pessoal, ele vai ficar dominado por muito tempo. Só que após a Segunda Guerra Mundial, vai começar vários movimentos tentando acabar com esse domínio. E as pessoas tendo consciência de que eram elas quem deveriam governar o seu próprio território e não estrangeiros e não europeus. Esses movimentos se inspiraram em ideias como nacionalismo, liberdade e soberania popular. Muitos líderes haviam estudado na Europa ou participado da guerra
e passaram a questionar a legitimidade do domínio colonial. Assim, começaram a organizar partidos políticos, manifestações e campanhas que exigiam autonomia e participação popular. Aqui nós temos uma imagem muito interessante que fala sobre a cultura africana, né? Então eles estão resistindo à tentativa de mudança, à tentativa de implantação da cultura branca, da cultura europeia na África. Então aí você vê um ato de resistência, onde depois de anos de dominação, eles ainda têm a sua cultura, eles ainda se orgulham de tudo, do povo e do lugar onde eles estão. Em alguns territórios, a independência foi conquistada por meio de negociações políticas e pressão popular. Em outros casos, ocorreram guerras de libertação contra as potências coloniais. Conflitos armados ocorreram em regiões como a Argélia, que lutou contra o domínio francês, e no Vietnã, que nós falamos nas aulas passadas, que enfrentou primeiro a França e depois os Estados Unidos. E aqui nós vamos falar agora da independência da Argélia, porque é muito interessante. Vamos lá. Em 1961, o presidente francês Charles de Gaulle obteve, por meio de um referendo popular, carta branca para negociar a paz na Argélia com a FLN, Frente de Libertação Nacional. Em 1962, a independência da Argélia foi reconhecida pela França. Pessoal, a história da Argélia é o seguinte: a Argélia é o maior país da África. A religião deles é o islamismo, que nós já sabemos o que é o islamismo, e o país fica perto do deserto do Saara. Eles foram dominados pelos franceses em 1830. Em 1830. Olha só quanto tempo. E aí, em 1848, a Argélia agora vai ser incorporada à França, ou seja, vai fazer parte do território francês. Então, não sei se você já percebeu, não sei se você entende de futebol, mas nós percebemos que hoje há muitos jogadores na seleção francesa que são negros. E aí vem aquela pergunta, mas eles são da França, mas na França eles não são brancos, eles não são da Europa? Aqui está a resposta, pessoal. Por que na França tem muito jogador negro? Porque a Argélia, ela fazia parte da França. Então, esses jogadores, eles são descendentes, o avô dele era argelino e ele nasceu na França. Então, ele é um francês, só que os seus avós, eles eram argelinos, eles eram africanos, certo? Então, daí está a resposta para a sua pergunta. E aí, o que vai acontecer? Em 1954, vai começar uma guerra de independência e essa guerra ela vai durar 8 anos. E a Argélia, ela só vai ser independente em 1962. Por quê? Porque vai acontecer aí um referendo que é uma consulta à população, onde esse Charles de Gaulle, ele vai perguntar dos argelinos se eles querem a libertação da França. E aí 75% vão ser a favor dessa independência. E aí, o que vai acontecer? A Argélia, finalmente, ela vai ser libertada. E aí, vai conseguir a sua independência. Mas nesses 8 anos de guerra, nós vamos ter aí mais ou menos 300 mil argelinos que vão ser mortos, certo? Vamos continuar. A mobilização popular teve papel fundamental nesses processos. Trabalhadores, camponeses e estudantes participaram de greves, protestos e movimentos políticos que pressionaram as potências coloniais. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais difícil para os governos europeus manter o controle sobre territórios onde a população exigia autonomia e independência. Vamos continuar. O
processos de independência e formação de novos estados. Entre as décadas de 1940 e 1970, ocorreu uma grande onda de independência na África e na Ásia. Diversos territórios coloniais conquistaram autonomia política e se transformaram em novos países. Esses processos alterou profundamente o mapa político mundial, aumentando significativamente o número de estados soberanos no sistema internacional. Um dos casos mais importantes foi o da Índia, que conquistou sua independência do Reino Unido em 1947. O movimento foi liderado por Mahatma Gandhi, que mobilizou a população em campanha de desobediência civil e resistência pacífica. No entanto, a independência também levou à divisão do território em dois países, a Índia e o Paquistão, o que gerou conflitos religiosos e grandes deslocamentos populacionais. Pessoal, nós temos aqui uma figura muito importante no processo de independência da Índia. Esse aí, pessoal, é o que nós conhecemos como Mahatma Gandhi. O Gandhi, ele é da religião hindu e o Gandhi era um advogado, pessoal. E ele vai ser peça fundamental para a independência da Índia. A Índia tem uma economia bem grande, é o 7º país e é o mais populoso do mundo. A Índia tem 1,4 bilhões de pessoas. Então vamos lá falar um pouquinho da Índia aí para você entender essa independência que foi liderada por esse advogado hindu, que é o Mahatma Gandhi. Pessoal, a Índia era a colônia da Inglaterra. Então, ela vai se tornar independente aí em 1947, mas depois de muita luta. Por quê? Porque o Mahatma Gandhi, ele vai ser um líder muito popular, que ele vai ser adepto à não violência. Então, para o Gandhi, os indianos iriam conquistar sua independência, mas sem pegar em armas, fazendo alguns movimentos para tentar chamar a atenção da Inglaterra e assim a Inglaterra dar a liberdade. Então, ele vai defender o quê? O boicote às indústrias inglesas. É um dos atos que o Gandhi vai influenciar a população. O que acontece? A Índia era um grande fabricante de algodão. Então, o algodão que ia para as empresas, para as indústrias da Inglaterra, era da Índia. Então, o Gandhi, e aí no caso, voltando um pouquinho, esse algodão era retirado da Índia, mandado para a Inglaterra, na Inglaterra se transformava em tecido, esse tecido voltava novamente para a Índia, só que com um valor altíssimo. Então, muitas pessoas não tinham condições de comprar esses tecidos. Então, um dos movimentos do Gandhi vai ser o boicote aos tecidos ingleses, onde o Gandhi vai pregar o seguinte: bom, como nós produzimos algodão, por que nós não produzimos a nossa própria roupa? Então, o Gandhi, ele vai começar, pessoal, a tecer tecidos, ou seja, ele vai começar a fazer o tecido da sua própria roupa. E aí ele vai influenciar muitas pessoas. Quando a Inglaterra ela fica sabendo desse movimento de boicote às suas indústrias têxteis, ou seja, aos seus tecidos, as pessoas que são pegas fazendo esse boicote, fazendo tecidos de maneira clandestina, os ingleses vão prender e vão arrancar, pessoal, o polegar. Isso mesmo, vão arrancar o polegar da pessoa. Nossa, professora, mas por quê? Porque o polegar era a peça fundamental, digamos assim, para fiar, para fazer esse tecido. Então, as pessoas eram mutiladas pela Inglaterra para tentar acabar com esse boicote às indústrias de tecidos inglesas. Bom, depois disso, o Gandhi, ele
foi preso várias vezes, e aí, num outro ato, ele vai promover o que nós chamamos de Marcha do Sal. Vocês acreditam que lá na Índia vai ter sal, só que o sal que os indianos podiam usar era o sal somente fabricado pelos ingleses. Então, o que o Gandhi vai fazer? O Gandhi vai marchar até o oceano, vai pegar a água e dessa água ele vai transformar o sal em sal. E aí vai incentivar todo mundo a fazer o seu próprio sal. Quando a Inglaterra fica sabendo disso, a Inglaterra manda prender todo mundo. Só que assim, é todo mundo, não tem como você botar na prisão esse todo mundo. Então, mais vezes, com o incentivo do Gandhi, vai acontecer movimentos parecidos. E até que em 1947, a Índia ela se torna independente. Só que tem uma coisinha aí. Na Índia, nós vamos ter a mistura de povos. Na Índia, nós vamos ter os hindus, que têm uma religião, e também os muçulmanos, que são de outra religião. Quando a independência vem em 1947, o Gandhi ele vai ser assassinado no ano seguinte, em 1948, por um hindu, pessoal. Uma pessoa da mesma religião do Gandhi. Por quê? Porque o Gandhi ele era adepto à não violência. Então, ele dizia que a Índia era muito grande e que as pessoas elas podiam viver em paz ali, independente da sua religião. Só que como os hindus eram um pouco mais radicais, eles não vão aceitar. E vai dizer que o Gandhi é um grande traidor da pátria e vai acabar assassinando o líder que levou a Índia à sua independência. E aí o que vai acontecer? Para evitar conflitos futuros, a Índia ela vai ser dividida em dois países. Nós vamos ter a Índia, que vai ter a religião que é a hindu, e aí nós vamos ter o surgimento do Paquistão, de maioria muçulmana, pessoal. Olha que coisa bem interessante. Pois bem, dito isto, vamos continuar. Na África, um exemplo marcante foi o processo de independência do Congo, que era colônia da Bélgica. O país conquistou sua independência em 1960, após fortes pressões políticas e mobilizações nacionalistas lideradas por Lumumba. No entanto, logo após a independência, o país enfrentou crises políticas, disputas internas e interferências internacionais, o que dificultou a reconstrução de um Estado estável. E aqui nós temos o Lumumba, que é o Patrice Lumumba, que vai ser líder do movimento nacional congolês, onde proclamou a independência do país em 1960. Pouco depois, iniciou-se movimentos separatistas em algumas províncias congolesas. Lumumba foi preso e assassinado em 1961. Pessoal, no caso, o Congo belga vai receber esse nome porque o Congo vai pertencer à Bélgica. E o Congo vai sofrer bastante na mão de um rei chamado Leopoldo II. Pessoal, há vários filmes sobre esse rei, que era um rei belga, que vai transformar o Congo em propriedade privada. Então, ele vai tirar do Congo várias riquezas que vai servir para reconstruir a capital da Bélgica. E durante o reinado desse Leopoldo, detalhe, ele nunca pisou no Congo, mas ele mandava fazer atrocidades com as pessoas que moravam lá. Então, dizem que esse rei era tão malvado, mas tão malvado, que mandaram derrubar todas as estátuas que tinham dele como herói na Bélgica, porque vão descobrir atrocidades. Chega no nível do nazismo, para você ter uma ideia. Então, esse rei era tão mau, e ele achava que os africanos eram tão inferiores a ele, que ele mandava decepar as mãos como castigos aos nativos que não cumprissem a meta de extração de ouro.
Ele mandava cortar os pés das pessoas, além dos pés, das mãos, ele mandava cortar as orelhas, o nariz, ele cegava muitas pessoas que moravam no Congo, ele mandava os soldados, lógico. E aí ele mandava capturar esses africanos e mandarem para a Bélgica. Lá na Bélgica, ele fez um zoológico humano, formado por esses habitantes do Congo, onde era um zoológico, onde as pessoas podiam observar, é como se eles fossem animais, os negros fossem animais, e eles estivessem ali para ser observados. Então, para você ter uma ideia de como esse rei, ele violentou todos os direitos humanos desse povo. E aí uma coisa interessante é o seguinte, que em 1960 o Congo consegue a sua independência e mais uma vez, assim como Mahatma Gandhi é o líder desse movimento, ele vai ser assassinado. Então até hoje há muitos movimentos que querem, que exigem que a Bélgica pague indenizações para o povo do Congo devido à crueldade que foi durante o governo de Leopoldo II da Bélgica. E aí outro movimento nós vamos ter na África do Sul, que teve um processo diferente de descolonização, pois a independência política ocorreu antes, mas o país manteve por décadas um sistema de segregação racial conhecido como apartheid. Pessoal, a África do Sul, ela vai se tornar independente em 1910, então, antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Só que, apesar de ser independente, a África do Sul vai enfrentar um movimento que nós chamamos de apartheid, que começa em 1948, certo? Então, professor, o que é esse apartheid? Bom, antes de falar dele, é importante que você saiba que na África do Sul era formado por uma mistura de povos. Você vai ter os nativos, que são os negros, você vai ter os ingleses e você vai ter os holandeses. Então, quando a África do Sul ela se torna independente em 1910, vai estar morando no território os nativos, ingleses e também holandeses. Mas a pergunta é, professora, inglês e holandês morando na África? Como assim? Eles não são da Europa? Sim, gente, eles são da Europa, mas tire essa coisa da cabeça de que a Europa é um local maravilhoso. Então as pessoas viam mais vantagem morar na África do Sul, porque lá você vai ter um território fértil, lá você vai ter riquezas, e pelo fato deles serem brancos, eles vão ter mais vantagens. Então dava para você, sim, enriquecer naquelas terras. Na Europa, não. Então, você vai ter aí o território habitado pelos nativos, ingleses e holandeses. Só que quando a África do Sul ela se torna independente da Inglaterra, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tentativa de domínio do poder pelos brancos em relação aos negros. E aí começa essa política que nós chamamos de apartheid. O que é o apartheid? É a separação. Isso mesmo que eu estou te falando aqui para você. A separação do negro do branco. Então, esse apartheid, que vai ser a separação de negros e brancos, não vai ser feito assim por uma, duas pessoas. É o próprio governo quem vai estabelecer essa política de separação. Então, essa política racista, preconceituosa, que vai ser implantada em 1948 na África do Sul, vai ser o próprio governo quem vai estabelecer, porque o próprio governo era governado por pessoas brancas. Então, qual que era a ideia? É fazer com que a África do Sul se tornasse branca e todos os povos negros que estavam lá fossem embora, fossem para outros lugares. Tanto é que eles vão criar o que nós chamamos de comunidade, reserva, é como se fosse uma reserva indígena. Eles vão pegar terras
e vão falar assim, ó, essa aqui vai ser uma reserva para tal etnia, para tal povo. Só que essas terras, elas vão ser terras, pessoal, pouco produtivas, elas vão ser terras bem longe dos grandes centros, onde a população negra, ela não vai ter assistência alguma, ela vai ficar à mercê, vai ficar distante. Para quê? Para os brancos reinarem. Então, é a partir do apartheid que começa essa política aí de separação. Então, assim, professora, que separação é essa? Vamos lá. Primeira coisa, essa separação ela vai vir através de leis. Primeira lei que nós vamos ter é a lei das terras. Somente 7% de todas as terras da África do Sul, os negros poderiam comprar. 7%. Ou seja, muito pouco. Então, vai faltar terras para essa população. Mas, professora, onde eles vão morar? Ou eles vão morar em propriedades sendo escravos, ou eles vão ser obrigados a sair, a ir embora da África. Todo o restante do território pertence agora aos brancos. Outra coisa, todos os negros, eles vão ser retirados dos cargos públicos. Ou seja, se o negro, ele trabalhava, tinha algum cargo no governo, era do exército, ele vai ser retirado, porque agora o negro, ele está retirado, ele está separado do branco. Esse negro, ele vai ser agora impedido de votar. Então, quem for negro na África do Sul não vota mais. Agora nós vamos ter a proibição desse negro a frequentar as escolas, o que vai ser um grande problema futuramente. Por quê? Porque se essa pessoa, o negro, ele não vai para a escola, ele não consegue ter conhecimento, o que vai gerar uma falta de mão de obra futura na África do Sul. Outra coisa que vai ser implantado na África do Sul, no apartheid, vai ser bancos. Isso mesmo, pessoal, vai ter bancos. Bancos para negros e bancos para brancos, onde vai estar escrito banco de negro e banco de branco. Se tivesse banco de branco, o negro jamais poderia sentar nesse banco. E se ele ousasse assentar, ele iria ser preso, pessoal, iria sofrer nas mãos do governo branco da África do Sul. Outra coisa, negro e branco não poderiam se relacionar sexualmente. Eles não podiam ter relação amorosa, ou seja, vai ser proibido o casamento de negro com o branco, para você ter uma ideia. Outra coisa, nós vamos ter o bairro de negro e também bairros de brancos. Numa rua onde só negro pode passar, uma outra rua onde só branco pode passar. Sim, galera, isso é o apartheid. Agora fica a pergunta, mas professora, aonde é que está a ONU numa hora dessas? Cadê os direitos humanos? Pessoal, não vai funcionar na África do Sul. E essa política ela vai demorar muitos e muitos anos para acabar. Como eu falei para vocês, o governo era ele próprio quem estabeleceu isso na África. Então, futuramente, posteriormente, vai ter movimentos que vai forçar esse governo a acabar com essa política, mas vai demorar muito, certo? Vamos continuar. E aí nesse movimento do apartheid vai surgir uma figura muito importante, que é o Nelson Mandela. Mas antes de falar do Mandela, olha só, como eu falei para vocês agorinha, o banco do negro e o banco do branco. Nesse banco, o negro não senta. E nesse banco aqui, o branco não vai querer sentar. Para você ter uma ideia real do que eu estou falando. E aí nós vamos ter o Nelson Mandela, pessoal. O Nelson Mandela, ele vinha de uma boa família, ele era um advogado, só que diferente do Gandhi, ele não vai pregar a pacificação. Ele fala que o apartheid ele só vai acabar mesmo com a luta armada, do povo se armar e ir para a luta e derrubar esse governo. Então, Nelson Mandela, ele vai ser visto como uma ameaça. E aí ele vai ser preso em 1962. E vai ser condenado à prisão perpétua.
perpétua, ou seja, o cara vai morrer na cadeia, só porque ele quer o quê? Porque ele quer que o apartheid acabe, que os negros sejam tratados com dignidade. E aí, o que vai acontecer? O Nelson Mandela, pessoal, ele vai ficar durante 27 anos preso. Isso mesmo, 27 anos preso. Ele é libertado em 1990 e adivinhe, o que vai acontecer? Ele vai concorrer às eleições. E aí, quando ele concorre às eleições, ele vai ser votado e ele vai ganhar essas eleições. Então, o cara, ele deixa a cadeia depois de uma prisão perpétua e se torna o presidente da África do Sul. Olha só que história incrível, pessoal. E aí, o apartheid ele acaba definitivamente quando o Mandela chega ao poder em 1994, certo? Vamos lá continuar. Esse regime garantia privilégios políticos e econômicos à minoria branca e excluía a maioria negra da participação política. Após décadas de luta e pressão internacional, o apartheid foi oficialmente abolido em 1994, permitindo a realização de eleições democráticas que levaram, Nelson Mandela à presidência da República. E aí, nós vamos ter os desafios da África no mundo atual, hoje, pós-colonialismo. Após conquistar a independência, muitos países africanos e asiáticos enfrentaram grandes desafios. Durante o período colonial, suas economias foram estruturadas principalmente para fornecer matérias-primas às potências europeias. Como resultado, muitos desses países continuaram dependentes da exportação de produtos agrícolas e minerais, o que dificultou o desenvolvimento econômico. Os desafios políticos também foram significativos. Em diversos países recém-independentes, ocorreram disputas pelo poder, golpes de Estado e conflitos internos. A construção de instituições políticas estáveis foi um processo bem difícil, especialmente em regiões onde as fronteiras haviam sido definidas pelos colonizadores sem considerar diferenças culturais ou étnicas. E aqui você tem um conflito no território africano, herança do período colonial, onde, com a divisão do continente africano entre as potências europeias, eles não vão respeitar as etnias. Então, eles vão separar etnias ou eles vão juntar etnias rivais. E o que vai gerar o quê? Conflitos por terras. E isso aí dura até hoje. A Guerra Fria influenciou a trajetória desses países. Estados Unidos e União Soviética buscaram ampliar a influência na África e na Ásia, oferecendo apoio político, econômico ou militar a diferentes governos. Em alguns casos, essa disputa intensificou conflitos internos e guerras regionais. E aí, apesar dessas dificuldades, os novos estados buscaram construir caminhos próprios de desenvolvimento. Conferências internacionais, como a Conferência de Bandung, em 1955, reuniram países da África e da Ásia que defendiam maior autonomia política e cooperação entre nações recém-independentes. E aí, a descolonização não encerra a luta, ela inicia novos desafios de construir novos estados, novas identidades e novas formas de liberdade. Então, só para encerrar a nossa aula de hoje, apesar desses países terem conquistado a sua independência, até hoje eles lutam por dignidade, por valorização e também a herança gerada pelo imperialismo,
europeu, ela também dura até hoje, com vários conflitos no continente inteiro. Conflitos esses que estão longe de serem resolvidos, pessoal. Ufa! Bom, terminamos, pessoal. A aula de hoje acabou, mas eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido tudo sobre descolonização da África, certo? Então é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!